Olá, fiapos e fiapas! Eu sou Andréa Miranda da Fiapo de Pano e hoje eu trago para vocês mais um videozinho da série de vídeos com passo a passo de enxoval para bebê. Todas as peças que eu estou ensinando para vocês e que eu vou ensinar nessa sériezinha de vídeos serão usadas pelo meu pequenininho Joaquim. Para quem não sabe, eu estou grávida e estou confeccionando alguns itens do enxoval dele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa o seu joinha nesse vídeo. O modelo de mantinha que eu vou te ensinar é esse aqui. De um lado tem o tecidinho tricoline e do outro eu coloquei o tecidinho piqué. E aqui ao redor eu coloquei um pomponzinho ao redor de toda a mantinha. No vídeo eu vou te explicar como fazer esse cantinho arredondado e como colocar esse detalhezinho aqui do pompom. É uma mantinha bem fácil e simples de fazer, que ela é mais ou menos fresquinha, né? Como a gente mora aqui no Rio, eu preferi fazer uma mantinha assim para colocar o Joaquim em cima, ou então para cobrir ele quando ele estiver no carrinho e ela ficar um pouquinho fresca, não é tão quente e vocês conseguem obter uma rendinha extra fazendo esse modelo de mantinha. Então bora lá pro passo a passo aprender? Para confeccionar a manta nós precisaremos de dois tipos de tecido, um tecido para frente da manta e um tecido para o forro. Aqui nesse caso eu tô usando o tecidinho piqué como forro e o tecidinho tricoline estampado. Esse tecido é um tricoline digital que vocês encontram lá na Catex. Eu vou deixar aqui o link e nós temos cupom de desconto no site. Para cortar os tecidos da manta, eu posicionei os dois tecidos e cortei os dois juntos. Assim, ficam todos alinhados e não corre o risco de um ser menor e o outro maior. O tamanho dos tecidos é de 75 por 75 centímetros, ou seja, um quadradinho. Depois que eu cortei os dois tecidos juntos, eu vou arredondar os quatro cantinhos da manta, porque eu acho que fica mais fofinha e com mais carinha de manta. E vou colocar o pomponzinho, ou grelô, né? Acho que é grelô que se fala, eu conheço como fita pompom, como vocês preferirem, né, chamar. E eu vou usar para arredondar esses cantos uma régua de modelagem. Quem não tiver essa régua, pode usar um objeto redondo, né, somente para arredondar aqui os cantinhos e os quatro cantos ficarem do mesmo tamanho. Com lápis mesmo, eu risquei os cantos e recortei todos. Eu alfinetei antes de riscar, para poder não se mover o tecido, né, não sair do lugar. E repeti o processo nos quatro cantos. Depois de riscar os quatro cantos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar o tecido aqui tricoline ao meio. Vou encontrar o meio e vou fazer uma marcação bem sutil, que é de onde eu vou começar a aplicar o pompom. Tô fazendo a lápis mesmo, porque não vai aparecer, então não tem necessidade de usar a caneta fantasminha. Uma dica é que se o tecido tiver uma direção de estampa, vocês fazerem essa marcação na parte que ficará para baixo da manta, tá? Essa aqui no caso, esse tecido no caso, ele tem várias direções, então pode ser para cima, para baixo, digamos que tanto faz. Então eu fiz a marcaçãozinha e vou fazer a aplicação do pomponzinho. Para iniciar a aplicação do pompom, eu dobrei aqui uma pontinha para dentro, para não correr o risco de desfiar o pompom, porque é um material que acaba desfiando com o tempo e com o uso. Aí então, ó, eu dobrei uma partezinha, um pouco, vou posicionar lá na marcaçãozinha que eu fiz antes e vou alfinetar.
só mesmo para segurar e não sair do lugar. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou na máquina de costura, eu vou passar uma costurinha aqui de segurança para prender o pompom. Quem não tiver tanta habilidade, né, para ir costurando e posicionando, pode alfinetar por toda a manta. Eu vou preferir fazer dessa maneira porque eu acho mais rápido. Eu posicionei o pompom de maneira que o pomponzinho ficasse para dentro e essa partezinha aqui para costurar para fora. Aí aqui tá com alfinete e uma partezinha dobrada. Eu vou dar o retrocesso, é importante sempre dar o retrocesso. E vou dar início a essa costurinha de segurança. E vou colocar ao redor de toda a manta. Eu já tô aqui chegando no finalzinho da colocação do pompom. E lembram que eu dobrei aqui o pompom. Então, eu vou vir aqui, ó, com a outra camadinha. E vou passar a costurinha aqui em cima. E aí, quando tiver aqui bem próximo, eu vou dar uma cortada para não ficar esse tanto de pompom aqui. Eu deixo passar mais ou menos 2 pomponzinhos. E corto o excesso de tecido, de pompom. Então, eu prendi aqui, né, com a costurinha reta, o pompom ao redor de toda a manta. Eu usei aproximadamente 3 metros de pompom, de fita pompom. E agora eu vou vir com o forro, né, que tá no tecidinho piquê. Vou posicionar aqui sobre a manta. E vou passar uma costurinha, fazendo essa união. Eu posicionei o tecidinho de forro e alfinetei, estiquei bem o tecido para não sobrar tecido no final, já que eles foram cortados juntos e a medida dá exatamente a mesma. Alfinetei ao redor e aqui, ó, onde eu fiz a junção do pomponzinho, eu marquei com lápis mesmo, ó, fiz uma marcaçãozinha aqui de mais ou menos 4 dedos. Aqui eu não vou costurar nesse espaçamento aqui, que nesse espaçamento eu vou fazer, eu vou desvirar a peça. Então, eu vou na máquina de costura e vou passar uma costura ao redor de toda a manta, uma costura agora de cerca de meio centímetro, já que eu tinha passado a costurinha aqui de segurança, para poder fechar ao redor de toda a manta. Meio centímetro por quê? Porque o pompom, ele tem mais ou menos meio centímetro de largura. Então, se eu colocar uma costurinha de 1 centímetro, por exemplo, vai ficar em cima do pomponzinho. Aí eu vou passar uma costurinha somente de meio centímetro. Depois de virar a manta, eu vou vir com o ferro de passar e vou alinhar aqui as costuras da manta para poder dar o acabamento. E na abertura que eu deixei para desvirar a peça, eu fechei com um pontinho invisível. Agora, eu vou levar para a máquina de costura e vou passar um pontinho aqui de pesponto ao redor de toda a mantinha para ficar bem harmoniosa aqui a costura e deixar um acabamento mais bonito. Quem preferir, pode usar desse jeitinho aqui também, sem o pontinho, né, do pesponto. Eu prefiro com pesponto, que eu acho que faz uma diferençazinha no acabamento. Passei a costurinha de pesponto ao redor de toda a mantinha e a manta está pronta. Eu te espero no próximo vídeo e espero também que vocês tenham gostado de mais um videozinho de passo a passo de enxoval de bebê. Beijinho e até a próxima. Tchau!